Irmãos, nós, como já falamos, estamos no grande mês, no desafio missionário. E no começo desse mês, no primeiro domingo, nós estivemos pregando um pouco sobre a mensagem do livro de Jonas. E eu queria saber quais dos irmãos estiveram aqui nessa pregação, no primeiro domingo do mês. Deixa eu ver. Poucos irmãos, hein? Alguns. Foi no domingo de manhã, alguns irmãos estiveram. E eu falei naquele domingo que nós tínhamos a parte 2, quem sabe até a parte 3. Mas hoje nós vamos trazer a segunda mensagem do livro de Jonas, aquilo que Deus tem trazido ao nosso coração, a palavra que Deus tem trazido a essa igreja sobre a vida de Jonas, numa outra perspectiva, agora um pouco diferente daquela primeira, na qual nós focamos e falamos um pouco mais sobre a vida de Jonas naquele livro. Eu vou fazer uma breve recapitulação, como tem muitos irmãos que não estiveram, porque como é uma sequência, nós vamos fazer uma retomada daquilo que nós conversamos, e aí eu vou passar então para o desafio da nossa mensagem no dia de hoje. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Jonas, um livro fácil de encontrar na Bíblia. Quem já encontrou, diga amém. Opa, os irmãos foram se preparando antes, Naquele domingo levou uns 2 minutos para o pessoal achar, E ainda tem gente que não achou aqui ainda não, Vamos lá, depois de Obadias, ficou mais fácil agora, Muito bem, vai achando aí, No final do Antigo Testamento, profeta Jonas, e você pode abrir no livro inteiro, tá? Quer dizer, você pode abrir a partir do primeiro capítulo, são só 4 capítulos, e nós vamos estar lendo alguns versículos durante esse tempo que nós vamos estar estudando sobre a vida dele. Nós não vamos fazer nenhuma leitura já, porque eu vou fazer a recapitulação primeiro. Mas o livro de Jonas, você pode deixar aberto aí. O livro de Jonas é um livro conhecido da gente, não é? Principalmente quem já nasceu na igreja, já quem participou das escolas bíblicas dominicais, quem esteve há mais tempo aí de convertido. O livro de Jonas é muito contado na nossa vida, na nossa história, A gente vê muitos desenhos, historinhas, porque é uma história um pouco peculiar, Por que ela é peculiar, a história de Jonas? Alguém pode dizer ou não? Porque ele foi engolido por um grande peixe, Uma história incrível, Essa história tem poucos relatos, de que outra vez tenha acontecido isso, mas nós estudamos naquele domingo que na nossa época, no nosso tempo, isso aconteceu. Nós temos relatos de que no século XX, no século passado, nós tivemos pessoas que foram engolidas por peixes e foram encontradas inclusive vivas dentro do peixe, pessoas que passaram tempo, foram pescadas, e você só vai saber agora detalhes, porque eu contei no domingo passado, no outro domingo. Se você procurar na internet, você fizer a tua pesquisa. Mas tem uma história na Inglaterra de um homem que caiu ao mar, foi engolido por um peixe, depois foi encontrado dentro da barriga desse peixe, vivo. E também uma história aqui, perto da gente, na Argentina, também foi encontrado dentro da barriga de um peixe. Então, é uma história que nos lembra e nos remete a esse milagre, essa história de Jonas que foi engolido por um peixe. A história de Jonas mostra um pouquinho de desobediência, não é? Jonas capítulo 1 começa a dizer um pouquinho do chamado de Deus para Jonas, um missionário, e nós falamos um pouquinho do nosso tema, de qual a gente está falando hoje, nós falamos daquela vez, é o missionário bem-sucedido que fracassou. Vocês já viram um sucesso fracassado? É mais ou menos a história de Jonas que a gente vai tentar explicar. Ele recebeu um chamado de Deus, ele foi vocacionado, mas o que ele fez? Ele obedeceu a Deus? Não. Em vez dele estar indo para a direção daquilo que Deus o mandou fazer, ele foi na direção oposta. Ele foi para o outro lado. Então ele fugiu, ele tentou fugir da presença de Deus, ele tentou fugir do chamado de Deus. Dali ele foi para um navio, para um barco, desse barco ele estava lá no fundo desse barco, então Deus trouxe uma grande tempestade. A partir dessa tempestade, os marinheiros ficaram todos agitados, preocupados, e Jonas estava ali tirando uma soneca, e de repente o marinheiro vem, acorda ele: e daí, você não está preocupado?
e logo ele percebe que aquilo estava acontecendo por culpa dele. Eles vão lá, faz ali uma reuniãozinha, tiram sortes, como a Bíblia diz, e resolvem mandar Jonas para o mar. E aí Jonas vai para o mar, naquela viagem de ser jogado ao mar, cai na água, de repente um grande peixe o pega, e ele passa 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. E depois, o que acontece com a história de Jonas? A partir do capítulo 2, 3, ele então se arrepende, naquele momento ele ora, ele se entrega ao Senhor, ele decide então servir ao Senhor como ele deveria ter feito no primeiro momento. E a partir dali então Deus o recondiciona, o redireciona para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Dali o peixe o vomitou, colocou para fora, ele fez uma caminhada longa, uma caminhada que talvez os irmãos não tenham percebido, ela é longa, levam-se 3 dias caminhando, cerca de 100 quilômetros ele tem que andar a pé para poder chegar até Nínive. E eu contei, e nós vamos ver um pouquinho sobre isso aí, ele não queria ir, mesmo assim ele estava lá, em obediência. Imagina você tendo que caminhar tudo isso para um lugar que você não queria encontrar, porque aquele povo, aqueles ninivitas não eram pessoas fáceis de lidar. E ele chegou lá, pregou o evangelho, cumpriu a vontade de Deus, a missão. Então aquele povo se converteu, se arrependeu. E depois disso, mais um episódio já no finalzinho do livro de Jó, no capítulo 4. Ele senta lá no deserto, depois de tudo isso ter acontecido, no calor, e de repente nasce ali uma árvore que dá a sombra, ele fica feliz, contente, mas passa um tempinho, logo depois ele pegou no sono, quando ele acorda ele vê aquela árvore já tinha secado, e ele então pede uma coisa para Deus. O que ele falou para Deus? O que ele queria? Ele queria a própria morte. Jonas era um suicida. Ele falou, eu quero morrer, porque, puxa, estava tão bom essa sombra, eu estava tão sossegado aqui, agora esse calor, tudo isso está me acontecendo. Ele pediu a morte, e esse livro de Jonas, ele termina mais ou menos assim. Essa é a história bem resumida da vida de Jonas. Um autor que eu gosto muito e conta bastante história sobre a vida de Jonas, inclusive é autor desse livro no qual eu me inspirei o tema, a Stuart Olyott. Vale a pena você dar uma lida se você quer ver com mais profundidade a história de Jonas. É um livro muito legal, bem fininho, gostoso de ler. O missionário bem-sucedido que fracassou. Ele diz assim: a história de Jonas é mesmo da graça e a misericórdia de Deus, que oferece a salvação a um povo ímpio pelos lábios de um pregador que nem desejava ver a sua conversão. Ao tempo em que trabalha o coração deste pregador, ensinando-lhe lições muito preciosas, na medida em que conduz por esta aventura fascinante, que envolve um chamado extraordinário, uma fuga alucinada, um encontro com a morte, uma oração sincera, uma aparição impressionante e um final aparentemente sem graça, mas que tem um fim e nos ensina muitas coisas. Isso foi o que Olyott disse, e esse é mais ou menos a história dele. Nós lembramos naquele dia que os assírios eram um povo muito cruel, eles eram um povo tremendamente violento. Gente, era algo terrível. Jonas foi chamado para pregar numa cidade, num lugar aonde que aquele povo matavam as pessoas por qualquer motivo. Quando eles conquistavam uma nação, eles iam lá e matavam todo mundo. Mas antes de matar, eles gostavam de fazer algumas atrocidades. Só um exemplo disso, eles gostavam antes de matar a pessoa, de pegar uma navalha, uma faca, alguma coisa assim, e eles tiravam a pele da pessoa inteirinha. Descamava a pessoa, deixava ela no couro. E não bastava, eles penduravam essa pessoa debaixo do sol, para deixar ali agonizando. E eles faziam muitas outras atrocidades, que a história conta. Foi um dos povos mais violentos na história da humanidade. E eles faziam isso porque eles queriam ser conhecidos como um povo cruel, para que os inimigos tivessem medo. Agora pensa bem você se colocando no lugar de Jonas, sabendo que você tem um chamado para pregar o evangelho, para falar de boas novas. E olha o que Deus disse para Jonas: Jonas, você vai lá
e vai dizer que esse povo está em pecado, que esse povo está me desagradando e que eles precisam se converter. Imagina você ter que ir num lugar como, por exemplo, hoje em dia na Coreia do Norte, onde eles estão matando todos os cristãos, onde eles estão perseguindo, e você tem que ir lá falar para eles: ó, vocês estão tudo errado, vocês não estão entendendo nada, vocês têm que se arrepender, vocês têm que conhecer o Senhor Jesus. Será que a gente iria? Será que a gente ia fazer igual Jonas? É engraçado que quando a gente olha para Jonas, a gente tem uma facilidade para condenar a atitude dele, né? Puxa, por que Jonas não foi lá e fez? Deus falou para ele, ele fugiu, é um fujão. Mas será que nós, na situação de Jonas, nós íamos simplesmente falar: isso aí, Senhor, vou pegar o avião amanhã, eu vou estar lá, vou pregar para o presidente da Coreia do Norte, eu vou falar na rua para todo mundo o seu nome. Será que a gente ia ter coragem de fazer isso? Jonas estava fugindo, talvez, porque ele não tinha coragem de ir lá e assumir e falar daquele povo, em frente àquele povo violento. Jonas, eu também disse que ele tinha um significado, o seu nome. O significado do nome de Jonas é pomba. E a pomba, ela tem uma característica muito específica. Ela pousa em lugar seguro. A gente vê pomba para tudo quanto é lado hoje em dia nas cidades, e ela sempre pousa num lugar onde ela tem segurança. Ela percebe que tem alguma coisa perto dela que vai tirar a zona de conforto, vamos dizer, a segurança dela, ela levanta voo, depois ela volta. Ela é um animal dócil, ela é um animal que a gente pode às vezes até abrir as mãos, e ela vem e come nas nossas mãos, nos nossos ombros, em lugares assim, mas ela tem que sentir uma segurança. E pomba era o nome, o significado em hebraico do nome de Jonas. Yoná era pomba. E é interessante porque essa pomba, Jonas, que queria um lugar seguro para a vida dele, ele sabia que Nínive não era, não é verdade? Então eu tenho que ir para o outro lado. Para onde que Jonas foi? Para qual cidade que ele foi? Ele saiu de Jope e aí ele pegou o barco em direção a Tarsis. Irmãos, o significado da palavra Tarsis é um paraíso distante. Quando nós queremos segurança, onde nós pensamos que nós queremos ir? Para onde nós queremos ir? Para onde nossa mente vai? Para onde nós queremos ir? Para onde a gente imagina que seja o melhor lugar para ficar, para estar. Paraíso, É um lugar onde a gente sabe que ali a gente está seguro. Mas Tarsis era um paraíso distante, que nunca chegou na vida de Jonas. Quantos de nós, e nós estudamos isso, vivemos nessa direção, sempre indo atrás de um paraíso que está distante, sempre buscando talvez um alvo, e que nós nunca chegamos lá, talvez porque não é essa direção que Deus tem chamado a mim e você para ir. Nós estamos às vezes indo nessa direção, desse paraíso, que pode ser alguns ídolos que nós temos feito na nossa vida e acreditamos nisso. Eu não sei, mas nós temos muitas coisas que nós podemos estar indo, caminhando nesta direção e que nós não vamos chegar nunca, porque não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Ele vivia fugindo da vontade de Deus. E por último, recapitulação, nós vimos que Jonas, na medida em que ele desobedecia a Deus, ele estava declinando, ele sofria um declínio geográfico, histórico, ele estava se afastando cada vez mais, ele estava descendo, ele saiu de uma cidade que não estava praticamente a nível do mar, que estava a nível do mar, Jope, que tinha ali o seu porto, pegou um navio, do navio ele foi para baixo, teve lá no porão, que é onde ele estava dormindo, e quando a tempestade chegou, as pessoas decidiram jogar para fora do mar, então mais embaixo ainda do que no porão do navio, foi engolido pelo peixe, e esse peixe o levou até as profundezas, no mais longe, no mais distante que podia estar Jonas, em qualquer lugar geográfico que a gente possa imaginar. Então, irmãos, a lição que nós aprendemos sobre a vida de Jonas foi de que quando a gente se afasta da vontade de Deus, a gente se distancia, a nossa vida vai piorando. Nossa situação em relação às vidas das pessoas, a atitude que nós temos, as consequências que vão acontecendo na nossa vida, vai piorando.
estar distante da presença de Deus é um grande equívoco e é um grande problema para nós. Fomos desafiados se nós temos obedecido a Deus e o seu chamado para nós. Se Deus nos chamou para pregar o Evangelho, será que nós temos cumprido o chamado de Deus e os seus propósitos? Enfim, isso foi mais ou menos o que nós estudamos e nós recapitulamos nessa noite. Esse livro de Jonas, a partir do capítulo 1 e 2, é mais ou menos essa história. E eu quero contar um pouquinho agora sobre o capítulo 3 e 4, numa perspectiva, não de Jonas agora. Porque a gente pode perceber que Jonas, meus irmãos, ele não é diferente da gente. Será que Jonas é muito diferente de mim e de você? Será que nós também, volta e meia, não estamos fugindo da vontade de Deus? Será que muitas vezes nós não estamos deixando de cumprir o propósito de Deus, ouvindo o chamado de Deus para as nossas vidas, sendo desobedientes àquilo que Deus quer, nos distanciando da sua presença? Será que muitas vezes nós não nos identificamos com Jonas? A perspectiva que eu quero trazer nessa noite é uma perspectiva de Deus, o Deus de Jonas. O que aconteceu nessa história que fez uma reviravolta na decisão de Jonas, na vida de Jonas? Quero falar um pouquinho mais sobre, não o próprio profeta Jonas, mas aquilo que é o princípio e o objetivo desse livro, que é mostrar a salvação de Deus. Essa salvação é para todos. Que esse livro que fala um pouquinho do profeta Jonas, é um livro que fala de Deus, até porque a Bíblia é a palavra de Deus. E os livros que estão na Bíblia, todos eles, falam de Deus. Esse é o livro que é a palavra de Deus. Ele conta histórias, fala de personagens, ele mostra muita coisa, mas ele mostra tudo isso para que a gente possa se aprofundar no conhecimento do nosso Deus. Então, quem é o Deus de Jonas? O que fez o Deus de Jonas? O que representa esse Deus na vida de Jonas? Qual que é o significado desse Deus? E uma das primeiras coisas que a gente vê que Jonas percebeu é que Deus não é como nós. Ele opera onde não esperamos que Ele opere. Deus diz o que você não espera que Ele diga. Deus trabalha num ritmo que não é só, que é só dele. Ele é tardio em irar-se, Ele é maravilhoso, Ele é gracioso. E muitas vezes, como aconteceu com Jonas, nós queremos que Deus seja como nós. Não é verdade, irmãos? Vamos falar aqui, sério, entre nós. Como nós não queremos que Deus seja parecido com a gente, não é? Que coisa, nós como criaturas, nós queremos dizer, Deus, por que a coisa não é assim? Por que o Senhor não me manda para outro lugar? Por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? E nós queremos muitas vezes dominar a nossa vida, governar a nossa vida, tomar as decisões. Mas Deus não é como a gente. Glória a Deus por isso, amém? Você imagina se Deus fosse como nós? Você já pensou se Deus fosse como o meu sentimento, como o teu sentimento? Já pensou quanta gente já não tinha morrido, né? Só no nosso pensamento. Vontade de matar alguém? Quantas coisas horríveis não teria feito? A gente tem que olhar na perspectiva de Deus, como Ele é incrível. Da onde veio o Deus encarnado? Da onde saiu Jesus? Ele veio de um grande centro, na sua época. Ele veio de uma cidadezinha chamada Nazaré, de um lugar que ninguém esperava que fosse sair o grande Deus. A gente olha, por exemplo, na história de Davi. Quem era Davi na sua família? Quando Samuel foi lá para ungir o rei Davi, ele olhou para todo mundo, pegou os filhos todos de Jessé e disse, vamos lá, vamos ver quem que Deus quer que eu unja. Ele olhou para todo mundo e Deus não falou nada. Mas será que não tem mais ninguém não, Jessé? Você não tem mais nenhum filho aí não? Eu tenho um moleque que está brincando ali no pasto, cuidando das ovelhas. E de repente esse menino era Davi. Ele era até bonitinho, né, a Bíblia diz. Mas ele não tinha treinamento militar, ele não era fortão. Ele não era o que todo mundo que fosse olhar na casa de Jessé, o mais preparado, o que estava pronto. Ele tinha irmãos fortes, irmãos que estavam na batalha, treinados para serem reis.
Mas Deus escolheu Davi, porque Deus não é como a gente. Nós olhamos de uma forma, mas Deus vê de outra. Então essa foi uma das primeiras coisas que Jonas percebeu. Jonas viu que, e graças a Deus ele percebeu, que não é como ele queria que fosse, porque Deus é diferente. Às vezes a gente fica imaginando, e eu tenho um pouquinho disso lá em casa, a gente tem 3 crianças assim bem alegres, né? Bem divertidas, bem empolgadas, de 9, 5 e 7 anos, numa fase assim bem dinâmica, né? Para não dizer outras palavras. E a gente percebe o quanto que a gente discute, quanto que a gente conversa, quanto que a gente às vezes até perde a cabeça. Quando a coisa começa a pegar fogo lá em casa, a gente fica bravo, começa a gritar. Eu acho que isso só acontece lá em casa, né? Na casa de vocês não acontece não. A gente vê filho brigando com filho e não para, então aquela coisa, e aí a gente dá uma bronca, a gente às vezes fala alguma coisa que não deveria falar, às vezes até avança aí, vai com a mão para tentar resolver alguma coisa, depois a gente repensa, viu como a gente errou, não deveria ter feito isso. E se talvez eu fosse Deus e pensasse de outra forma, essas crianças hoje nem acho que estariam com a gente. Eu fico pensando muitas vezes como aconteceu com Moisés. Moisés, quando estava cuidando do povo de Deus, fugindo, né, saindo do Egito, naquele deserto, Moisés disse: Deus, esse povo aqui é teu, esse povo é o Senhor que colocou aqui, esse povo não quer obedecer, sabe o que eu quero, Senhor? Eu quero a morte. Ele é outro profeta, outro homem de Deus que desejou a morte, e olha que era um dos homens mais calmos do mundo, da eternidade, da Bíblia. Elias teve o mesmo sentimento. Elias estava passando por grande tribulação, e o engraçado de Elias é que ele estava fugindo de uma mulher, porque aquela mulher estava o perseguindo e queria matá-lo, e aí ele se encontrou em grande momento de depressão, quem sabe, num momento de muita dificuldade, e ele virou para o Senhor: Senhor, eu não estou aguentando mais, eu estou sendo perseguido, essa vida está muito complicada, eu não quero mais viver, eu quero a morte. Gente, se eu fosse Deus, na hora levava Elias embora, mas acabava com ele rapidinho. Em qualquer situação dessas aí, você quer morrer? Então vamos. Elias estava fugindo da mulher que queria matar e pedindo para Deus para o livrar, que ele estava em depressão, porque depois ele fala que ele queria a morte. É meio complicado, a gente é meio complicado, não é verdade? E esse foi o episódio de Jonas, essa foi a história de Jonas. Mas ele reconheceu, e esse é o nosso primeiro ponto: Deus não é como nós, Ele é diferente, Ele pensa diferente, Ele age de uma forma diferente. O segundo ponto é que Deus reina sobre a minha e a sua vida. Amém, irmãos? Deus reina sobre as nossas situações, é Deus quem governa as nossas vidas, é Deus quem tem a soberania sobre as nossas atitudes. Ele reina sobre os ventos, Ele reina sobre o mar. Olha que episódio, irmãos. Eu estava lendo uma história, ouvindo um pregador dizer que para um vento acontecer são anos de movimento na terra, de ondas que vão acontecendo para que um vento aconteça em uma brisa em qualquer lugar. E naquele momento Deus vai lá e dá um sopro e já muda toda a história da calmaria daquele navio, já torna tudo aquilo numa tempestade. Ele reina sobre o sono de Jonas. Como que pode? Vocês já imaginaram? Eu morei no navio, eu morei 2 anos no navio, viajei por vários mares, passamos por tempestades, e como é que pode alguém que está numa tormenta, numa tempestade, todo mundo desesperado, o cara está dormindo? Não é possível, mas Deus reina sobre isso. Deus deu um sono para Jonas, mas ao mesmo tempo, irmãos, aquele marinheiro chegou para ele e falou: o que você está fazendo? Como que você está dormindo? Na hora ele desperta, e naquela hora ele já começa a abrir o coração e confessar que é o Deus dele que está fazendo isso. Deus reina sobre isso, irmãos. Deus reina sobre as nossas palavras, Deus reina sobre a nossa casa, Deus reina sobre as nossas atitudes. Irmãos, é interessante que eu até agora não entendi, mas eu fico com essa pergunta: por que a Bíblia fala que eles se juntaram para lançar sortes?
Parece até brincadeira, né? Quem caiu? De quem caiu aquela sorte? Que era um baita de um azar, né? A Bíblia diz que eles lançaram sorte, mas foi um baita de um azar. Em quem caiu? Em Jonas. Até sobre isso, irmãos. Vai jogar já quem pôr. Se você ganhar é porque Deus quis que você ganhasse. Se você perdeu é porque era da vontade de Deus. Deus reina sobre todas as coisas. Amém? Deus reina sobre a sua vida. Amém? Deus reina sobre o seu problema, sobre a sua saúde, sobre a sua crise. Deus reina sobre a dificuldade que você está passando no casamento. Deus reina mesmo que o seu filho ainda não entregou a sua vida para Jesus. Amém, irmãs? Nós temos orado por algumas irmãs aqui toda semana, por filhos que estão fora do caminho do Senhor, mas Deus ainda reina sobre essa situação. Deus reina sobre a nossa nação. Deus reina mesmo nesse movimento onde tem muita violência, onde tem pessoas infiltradas querendo o mal, e mesmo assim, irmãos, Deus reina. Vamos repetir, irmãos? Deus reina. Fala assim: Deus reina sobre a minha vida. Amém. Glória a Deus por isso. O fato de você estar aqui nessa noite não é um acidente. Foi Deus quem quis que você estivesse aqui. Deus está em todos os lugares. Deus é soberano sobre as nossas vidas. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Isso é muito bom. A gente poder descansar nessa verdade. E foi o que o Jonas aprendeu quando ele estava só lá na barriga daquele peixe. Num dos momentos mais difíceis da vida dele, no maior momento de dificuldade. Ali ele se ajoelhou e disse: Senhor, toma a minha vida, Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus soberano. O Senhor reina sobre a minha vida e eu quero te servir. Terceiro ponto. Terceiro fato desse Deus sobre a vida de Jonas é que esse Deus restaura. Esse não é um Deus que abandona, esse não é um Deus que deixa para trás, ele não é um Deus que deixa o seu filho passar necessidade, a sua palavra diz isso. Ele não é um Deus porque o filho errou, porque pecou, porque encontrou dificuldade, porque tentou fugir de Deus, como aconteceu com Jonas, porque desobedeceu. Deus não abandona os seus filhos, Ele restaura a comunhão, Ele restaura o chamado, Ele restaura a vida de Jonas, Ele restaura a minha e a sua vida. Seja qual for o seu problema, qual for o seu desvio de rota, seja qual for a dificuldade que você tenha passado ou está passando, Deus restaura. Você pode ver em Jonas 1, no capítulo 1, no versículo 12, respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Irmãos, para uma pessoa que não queria ir pregar o evangelho para Nínive, ele naquela hora estava dizendo para uns pobres marinheiros: olha, pode me jogar no mar, eu estou dando a minha vida para que vocês vivam, porque esse é o meu Deus, esse meu Deus é tremendo. Olha que coisa incompatível, mas esse é o Deus de Jonas, não é o Jonas que está dizendo aí, é o Deus de Jonas que faz isso. Ele restaura, Ele transforma. Capítulo 2, versículo 1, Jonas orou dentro do peixe, ele se entregou naquele momento. Capítulo 2, versículo 7, ele diz: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Capítulo 2, versículo 8, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Foi o que Jonas disse. Deus é Deus e ídolos não valem nada. Meu irmão, minha irmã, Deus restaura a sua vida. Deus restaura a sua comunhão com Deus. Deus restaura o seu chamado. Mesmo que você tenha desviado da rota, mesmo que no seu casamento você esteja frio, Deus restaura a comunhão sua, do seu marido com a sua esposa. Deus restaura o relacionamento com um filho que saiu de casa. Deus restaura a comunhão com você e quem sabe o teu chefe, o teu patrão, uma pessoa que te sufoca às vezes, que você não tem comunhão, Ele restaura os relacionamentos. Mas você precisa declarar que esse é um Deus que restaura.
você precisa dizer que Ele é esse Deus, como Jonas fez, e clamar por essa restauração. Tiago Santos é um autor, no seu livro ele escreveu assim: nós não somos aceitos com base no nosso próprio desempenho, mas somos aceitos por quem Cristo é e pelo que Ele fez. A nossa identidade não deve estar nas coisas que nós temos ou nós fazemos, mas nossa identidade deve estar em Cristo, em primeiro lugar. E Ele morreu na cruz por mim e por você. E essa é a restauração que já foi declarada 2000 anos atrás. Jesus Cristo restaura as nossas vidas. E por último, irmãos, o quarto ponto desse Deus de Jonas, Ele é um Deus que salva. Jonas, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz assim: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Vamos repetir isso também? A salvação vem do Senhor. No capítulo 3 de Jonas, contém um dos maiores despertamentos espirituais de toda a história da humanidade. É o maior. Foram 120 mil convertidos pela pregação do profeta Jonas. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos o próprio movimento em Atos, no capítulo 1 de Pentecostes. Não tem nenhum relato de que 120 mil pessoas foram a Cristo num só dia. Tem relatos de 3 mil, tem relatos de grupos, de multidões, mas não tem Atos nos Pentecostes. Nós temos a história da Reforma. João Crisóstomo, no século IV, ele batizou 3 mil pessoas num só dia. Mas o que representa 3 mil a 120 mil? Em um único sermão, um pregador na Escócia, 500 pessoas se entregaram aos pés de Jesus. Irmãos, campanhas de Billy Graham, campanhas de grandes pregadores evangelistas, não tem relatos de uma conversão tão massiva, de salvação tão poderosa como foi na história de Jonas, porque da salvação vem do Senhor. É Ele quem salva, meu irmão, é Ele quem salva, minha irmã, é Deus quem é dono da salvação, e nós somos felizes e gratos a Deus por isso. O objetivo do livro de Jonas é dizer que a salvação de Deus é para o mundo inteiro. Jonas estava talvez muito mais preocupado com aquela planta que dava conforto, que cuidava dele, do conforto dele, do que daquele povo que necessitava de Cristo, que necessitava do Deus que eles não tinham oportunidade, que eles não conheciam. E Deus tinha a salvação para eles. Eu fico pensando e estive refletindo, por que essa história é contada desse jeito, né? Por que Deus falou para Jonas ir lá e fazer isso? Por que Deus não pegou, como a Síria estava perto ali do mar Mediterrâneo, por que Ele não pegou e criou assim uma onda gigante, como a gente vê em alguns filmes, né? E aquela onda começasse a chegar no meio do povo, assim, chegando na cidade de Nínive, e quando aquela onda ia tomar aquela cidade, Ele parava assim, segurava a onda, né, com a sua mão, virava para o povo e falava assim: e aí, gente, é o seguinte, se vocês não se converterem agora, eu vou liberar a onda, vai todo mundo morrer. Pronto, estava resolvido, não é verdade? Ia ser fácil, gente. Eu fico pensando, mas por que Deus não fez isso? Vai querer que Jonas, aquele cara que não é obediente, aquele rapaz, aquele cara que não queria fazer, que tinha medo, que estava correndo riscos, que amava talvez mais a sua nação do que o povo, que era uma ameaça para eles, não seria mais assim, fácil? Não é verdade? Mas Deus, Ele, sendo dono da salvação, e eu quero concluir com isso, Ele sendo um Deus que salva, Ele é um Deus que escolheu eu e você para levar as boas novas do Evangelho. Ele quem deu a oportunidade para nós, e é de grande alegria para a gente ver um novo convertido.
irmãos, daqueles que tiveram essa experiência de alguém entregar a vida a Jesus na sua frente, que você foi instrumento de Deus, é um irmão, é uma pessoa que está sendo resgatada para a eternidade, é um prazer tremendo, é de grande alegria. Irmãos, Ele escolheu eu e você, e o nosso desafio para missões nesse mês, mas para essa igreja, é que eu e você nos levantemos para pregar o Evangelho, as boas novas às pessoas. Deus escolheu eu e você, irmão, escolheu essa igreja, IPI Jeová Rafá, escolheu essa cidade para que nós sejamos sal e luz. E Ele escolheu Jonas naquela época, porque era Jonas que tinha que ir. E Ele está escolhendo você, porque é você que tem que ir, meu irmão. É você que tem que ir, minha irmã. Mesmo que seja difícil, mesmo que as dificuldades estejam tomando conta da sua vida, mesmo que você esteja distante de Deus, esse é um Deus que salva, esse é um Deus que restaura, esse é um Deus que reina sobre a sua vida, e Ele não é como a gente é, e esse é o nosso privilégio, essa é a nossa alegria, e esse é o nosso desafio nessa noite, que nós possamos refletir, que nós possamos pensar sobre isso, que nós possamos meditar qual é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida na terra hoje, para essa geração, para esses que estão na rua, para esses que estão do nosso lado, nossos vizinhos, para as pessoas que nós trabalhamos, para a nossa casa. Ele quer que nós sejamos os missionários bem-sucedidos, que não fracassamos, porque nós cumprimos com a vontade de Deus. E por último, irmãos, assim, para fechar, uma dúvida que eu fiquei pensando, refletindo, é que quem escreveu o livro de Jonas? Como que essa história foi contada? Por que esse livro de Jonas está aqui para nós? Quem que registrou isso? Não tem nada no relato dos 4 capítulos de Jonas que alguém estava acompanhando eles. Quem que escreveu esse livro de Jonas? Vocês sabem? Alguém sabe quem escreveu o livro de Jonas? Alguém pode arriscar? Opa! Eu ouvi alguém dizer alguma coisa. Quem escreveu o livro de Jonas? Ninguém sabe. Eu vou ter que pesquisar mais também. Olha que linda essa história da vida de Jonas. Foi Jonas quem escreveu o próprio livro de Jonas. Agora, o que isso significa? Ele escreveu uma biografia. A história de Jonas no Antigo Testamento é a biografia de Jonas. Imagina você começar a contar a história da sua vida. Para pensar você um pouquinho agora, você começar a escrever a história da sua vida. Eu, fulano de tal, comecei minha vida assim, Deus me chamou, e de repente eu comecei a viver assim. Você vai começar a falar um monte de coisa de você, né? De você, de mim, a minha história, eu sou assim. E Jonas vai lá e fala, Jonas fala dos pecados dele, Jonas fala da desobediência dele, Jonas está confessando. Mas a beleza dessa história, irmãos, e que eu queria desafiar a cada um de nós, desse Deus de salvação, é essa, na sua história, na sua biografia, no final da sua vida, hoje, agora, não sei quando você parar para escrever ou pensar a história da sua vida, o que Deus é para você. Será que Ele é esse Deus que restaura? Será que Deus realmente reina na sua vida? Será que realmente Deus governa a sua vida? Será que esse Deus que você vai escrever, que passou na tua história, que mudou o seu caminhar, que te ajudou em tantas horas, em tantos momentos, Ele é um Deus que salva? Que a gente possa refletir, eu e você, meu irmão, sobre esse desafio, que se nós parássemos para quem sabe um dia escrever a nossa biografia, será que nós vamos escrever sobre esse Deus, que era o Deus de Jonas? Nós sabemos que Jonas tinha uma vida complicada, como a minha, como a sua, como a nossa vida. Ele não é diferente de nós, mas ele reconheceu e escreveu na sua história um Deus que é diferente, um Deus maravilhoso, um Deus que mudou a história dele. E esse Deus tem mudado a sua história, esse Deus tem mudado a história das nossas vidas. Que a gente possa refletir sobre isso, meu irmão e minha irmã, e que Deus possa estar abençoando as nossas vidas.
e que o Senhor Jesus possa trazer ao teu coração esse grande desafio de levar as boas novas, de levar o Evangelho de Cristo. Nós não somos responsáveis por salvar ninguém. Deus tem os seus eleitos, Deus tem os seus escolhidos, Deus tem os seus representantes em toda a terra, mas Ele escolheu eu e você para levar as boas novas, como instrumentos nas mãos do Senhor, como ferramenta. Ele poderia ter levado os anjos, comandado aos anjos para fazer isso, mas Ele escolheu a gente, e esse é o nosso desafio, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas do Senhor, e que nós possamos olhar na nossa própria vida, que Deus é esse, quem é esse Deus, na minha e na sua vida, em nome de Jesus, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a generosidade, o amor, a comunhão do Espírito Santo, esteja com cada um de nós, missionários, cristãos, filhos de Deus, hoje e sempre. Amém.